Seja bem-vindo a esse nosso mini curso sobre a visão do estoicismo sobre o tempo. Nós conversamos na nossa última aula a respeito de algumas colocações de Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio a respeito de aprisionarmos, estarmos presentes no nosso momento. Aprisionarmos não é bem a palavra, mas apreendermos o momento presente e usarmos da melhor maneira possível. Não deixar que a vida escorra pelo meio dos nossos dedos. E hoje vamos continuar falando de alguns outros aspectos, ou esses mesmos aspectos vistos por outro ângulo, ou seja, como esses grandes pensadores do estoicismo, porque foram de fato pessoas excepcionais, como eles pensavam a respeito do tempo e da vida, que nada mais é do que o próprio tempo. A vida é o nome que se dá ao tempo que dispomos nesse planeta, nessa nossa experiência atual. Então, vamos falar um pouco a respeito do pensamento de Sêneca, em primeiro lugar. Prestem atenção, esse é um parágrafo um pouco maior, mas tem ideias muito interessantes. Limitar os desejos, na verdade, ajuda a curar o medo. O medo acompanha o ritmo da esperança. Ambos pertencem a uma mente em suspense, a uma mente em estado de ansiedade por olhar para o futuro. Ambos se devem principalmente a projetar os nossos pensamentos muito à frente, em vez de nos adaptarmos ao presente. Ou seja, ele vai falar aqui de coisas muito interessantes, vai falar a respeito de limitar os nossos desejos em relação ao futuro, ou seja, expectativas. Eu quero que aconteça isso, aquilo outro, termos uma aceitação melhor do que venha. Eu estou bem pela caminhada que eu fiz. Se essa caminhada gerará algum prêmio, isso já não é comigo, não depende de mim. Portanto, tendo ou não tendo prêmio, eu estou bem, porque aquilo que me competia, eu fiz. É como se você imaginasse que alguém diz que se você subir uma montanha, lá em cima haverá um prêmio. E você vai se superando, passando por todos aqueles obstáculos. Quando você consegue superar todas as suas dificuldades e desenvolver perseverança, constância, paciência, chega no alto da montanha, você já está premiado. Você já cresceu pelo caminho que você trilhou. Não importa se no alto da montanha tem alguma coisa ou não tem nada. Você já está premiado pelo caminho que você fez. Portanto, não alimentarmos tanto desejo assim dos frutos da ação. Aquilo que eu fiz, como é que vai ser no futuro? Aquilo que eu estou fazendo, será que vai trazer alguma coisa? Ou seja, não ficarmos tão lotados de desejo e aprendermos a curtir o caminho e não apenas as recompensas do caminho. Porque senão sempre teremos uma trajetória de infelicidade para buscar um minuto de felicidade, que é aquele que está lá no final e que não é garantido, nunca é garantido. Muitas vezes essa felicidade final não é do tamanho que a gente imaginava, não é tanta quanto a gente imaginava e perdemos a oportunidade de sermos felizes ao longo do caminho que estamos trilhando. Então não despeje expectativas sobre o futuro, porque isso vai gerar medo. E se não vier? E se as coisas não acontecerem como eu quero? E se tal coisa? E se tal coisa? Isso nos amedronta, nos deixa ansiosos e nos amedronta. Nós temos que saber, hoje eu fiz o meu melhor, amanhã continuarei fazendo o meu melhor, seja lá o que for que esteja diante de nós, seja lá o que for que esteja por trás dessa porta. Se eu sempre estiver caminhando, dando o meu melhor, eu estarei preparado. Confie na vida. E o estoicismo fala muito sobre isso, da confiança na vida, na natureza. Seja lá o que for que esteja por trás da porta do futuro, se eu estiver caminhando, dando o meu melhor em cada passo, atento, presente, focado, eu estarei preparado. As coisas serão do meu tamanho. Isso nos tira o medo do futuro. Estarmos o tempo todo afiançando o nosso presente, dando bases ao nosso presente. Isso nos faz estarmos preparados diante do futuro. E aqui ele vai falar um pouco a respeito da questão da ansiedade. Uma mente em estado de ansiedade por olhar para o futuro. E isso realmente é um elemento que constantemente fazemos. Sempre estamos esperando pela felicidade, pelo bem-estar que está lá na frente. Nesse momento não há nada. Esse momento é só expectativa. Se você olhar para a sua vida, a maior parte do tempo que você viveu foi expectativa. Para um minuto aqui, um minuto lá, um minuto acolá de alguma satisfação que, em geral, não é tão grande quanto a gente esperava. Nós não estamos acostumados a valorizar o momento presente. Não estamos acostumados, como falamos, a valorizar a caminhada.
Estamos sempre projetando a felicidade em algo no futuro. Felicidade não é você ganhar alguma coisa dada por terceiros. Felicidade é você conquistar alguma coisa dada por você mesmo. Ou seja, eu venci uma debilidade, eu venci a preguiça, eu venci a impaciência. Esse é o maior prêmio que você pode ter, que ninguém poderia te dar, só você mesmo. A felicidade está no autoaperfeiçoamento, numa caminhada segura, com passos firmes, na direção da sua realização. Epíteto, ele diz uma frase muito bonita, que ele diz assim: a felicidade é um verbo, é o desempenho contínuo, dinâmico e permanente de atos de valor. Ou seja, o que eu estou fazendo nesse momento, debaixo dos meus pés, tem valor suficiente para me deixar feliz. E o que eu faço no passo seguinte tem valor suficiente para me deixar feliz. A felicidade, nós podemos garanti-la, ela pode estar sempre conosco. Senão estaremos sempre vivendo momentos cinzas, esperando alguma coisa colorida que sempre virá depois. E como eu falei para vocês, na maior parte das vezes gera frustração. Porque nada pode ser tão grande a ponto de justificar tantos dias vazios, tanta tortura pelo meio do caminho. Porque se estamos sempre ansiosos, sem olhar para nada que está acontecendo no presente, só olhando para o futuro, a nossa caminhada se torna uma tortura. O que pode ser tão bom lá na frente que justifique tantos dias de tortura? A nossa vida se torna prioritariamente tortura. É assim que é. Ouse imaginar que a felicidade é uma coisa diferente disso que todos falam, disso que todos costumam comentar. Em primeiro lugar, não identifique felicidade com alegria. Alegria é um momento, felicidade é um estado. A alegria vem e passa muito rapidamente. A felicidade verdadeira, ela te acompanha sempre, se você vela por ela. É como se você imaginasse um teatro. No fundo desse teatro você tem um cortinado, né? E tem o palco. E nesse palco vão passar muitas coisas, boas e más, alegrias, tristezas, mas a felicidade é esse pano de fundo, esse cortinado do fundo, que sempre está aí. O que vem a ser esse cortinado do fundo? Vem a ser o fato de eu estar em paz com a minha consciência, quites com céu e terra, e sabendo que em cada momento da minha vida eu estou dando o meu melhor. Se eu tenho essa certeza, essa felicidade, que é esse pano de fundo, nunca me deixa. E sempre facilita para que eu viva da melhor maneira possível aquilo que está passando pelo palco. Pode haver um momento de extrema tristeza passando pelo palco, mas se eu tenho como pano de fundo a felicidade, ela vai amenizar essa tristeza. Ela vai me mostrar que eu não poderia ter feito outra coisa, que eu fiz o meu melhor e, portanto, aquilo tinha que ser da forma como foi. Ela vai me dar muitas razões para que essa tristeza não seja tão destruidora assim. Vem momentos de alegria e eles são maravilhosos e você os vive, mas a alegria é passageira, a felicidade não. Procure criar esse pano de fundo na sua vida, que é a felicidade, que vem de estarmos quites com a nossa consciência, quites com céus e terra, dando o nosso melhor em cada passo. E isso é fundamental. E aí você estará feliz. E aí não há ansiedade, a felicidade não está no futuro, ela está agora ou não está em lugar nenhum. E isso é uma equação clara. Ou ela está nesse momento, ou ela não está em lugar nenhum. Porque todos os momentos serão presentes. E você não está acostumado a viver a felicidade no presente. Você está acostumado a sempre projetá-la no futuro. Como se fosse aqueles jumentinhos que se coloca um arame e um fio pendurado para que ele vá sempre correndo atrás de uma cenoura que nunca chega. Vocês já devem ter visto isso. Nós funcionamos um pouco assim. Tá? Então, cuidado com a ansiedade, porque a ansiedade nada mais é do que esvaziar o nosso presente, trocar o nosso presente, que é certo, por um futuro duvidoso. Esvaziar o nosso presente esperando alguma coisa muito plena no futuro. Eu acho muito difícil que presentes vazios gerem um futuro cheio, pleno. Porque o futuro é construído a partir de momentos presentes. Nesse momento eu estou trabalhando para construir o futuro. Se eu esvazio o meu presente, o meu futuro será vazio também. De onde os coelhos só saem de cartolas se primeiro você coloca o coelho dentro da cartola. Não há outra forma. O futuro sai do presente. E se o presente é vazio, o futuro também será. Cuidado com a ansiedade. Tanto para bem, esperando coisas muito boas, quanto para mal, esperando coisas terríveis que nos enchem de medo. Dedique-se ao momento presente da melhor maneira possível e confie que quando se abre a porta do futuro, o que virá lá, se você estiver fazendo o seu melhor,
comportando-se como um ser humano legítimo, você tem altitude para vencer. Você tem condições para vencer. Seja lá o que venha por trás da porta do futuro. Eu tenho estatura para isso, eu me garanto, porque eu estou dando o meu melhor em cada passo. Eu tenho o pano de fundo da felicidade. Continuando, uma frase agora de Marco Aurélio, ele vai dizer o seguinte: pense em seus muitos anos de procrastinação, ou seja, de adiamento dos teus deveres e das tuas necessidades. Como os deuses repetidamente concederam a você mais períodos de graça, os quais você não aproveitou. Imagine todas as manhãs, quando você olha do lado de fora que amanheceu, é como se Deus tivesse estendido diante de você um papel em branco, para você recomeçar, como se você tivesse novamente partido do zero e agora pudesse corrigir todos os erros. É uma declaração de confiança. Eu declaro que confio em você para recomeçar. Eu declaro que eu acredito que você tem a energia, tem a possibilidade de recomeçar, portanto te dou um novo dia. Cada dia é resultado de um investimento que a vida faz em nós, de uma confiança que um ser divino tem em nós, que nos dá essa nova possibilidade. E nós muitas vezes não sabemos aproveitar, não sabemos nem sequer perceber. Cada dia significa eu ainda confio em você. Toma mais um dia. Faça o seu melhor. É como se houvesse por trás de cada dia que amanhece essa mensagem. Eu ainda confio em você. Toma mais uma oportunidade. Então, saber valorizar aquilo que nos é dado, aproveitar aquilo que nos é dado. Agora é hora de perceber a natureza do universo a que você pertence e desse poder de controle de quem você é descendente. E para isso entender que seu tempo tem um limite definido para isso. Ou seja, a nossa vida não é uma energia infinita, somos seres mortais. Se a gente considerar uma média de tempo excepcional, muito boa, sei lá, vamos viver 90 anos, é muito bom, uma boa longevidade, mas é muito pouca vida, são só 90 anos passa muito rápido. Se você olha para trás, vai estudar um pouco de história, 90 anos não é nada, nada. Você passa de um capítulo para o outro do livro, pulou 200 anos, 90 anos não é nada, é muito pouco, passa muito fugazmente. E a gente não sabe administrar para que dentro desse tempo a gente possa fazer tudo o que é necessário como ser humano e cresça, nós vamos sair de mãos vazias do outro lado. É o que provavelmente vai acontecer. É muito importante, gente, que você, em um determinado momento, feche os seus olhos e imagine qual é o ser humano que eu quero ser quando tudo isso tiver terminado. Quando eu estiver lá na frente, às portas da morte. Eu quero olhar para trás e quero ver o que construído. Eu quero olhar para dentro de mim e ver o que construído. Que tipo de ser humano eu quero ser aí? Para que você saiba o que fazer no dia de hoje, nesse mês, nesse ano, sabendo qual é a tua missão completa. Que você possa caminhar com passos firmes para lá. Porque se você não tem nenhum propósito, nenhum ideal, provavelmente você vai desperdiçar a sua vida toda andando em círculos. É muito importante como você, digamos que você tem uma quantia X de dinheiro para ir no supermercado e fazer as suas compras no mês. Você vai ter que dosar a quantidade de cada coisa que você tem que comprar, vai ter que tirar os supérfluos, vai ter que fazer de uma maneira tal que as necessidades se encaixem nesse tanto de dinheiro que você tem. Para isso, vai fazer o melhor aproveitamento possível dessa energia que é o dinheiro. A mesma coisa é a vida. A vida tem, no máximo, 90 anos. Pode ser muito menos do que isso, mas no máximo, em geral, não passa disso. 90 anos. Dentro dessa energia tem que caber tudo o que é necessário para que você se torne um ser humano melhor, beneficie o outro que está diante de você e beneficie um pouquinho que seja o mundo, para que você faça a diferença, para que você não viva em vão. Isso tem que caber dentro desse tempo. Olha, é muita coisa, é um objetivo muito grande. E esse tempo é curto. Se você não sabe administrar muito bem cada momento, provavelmente você vai chegar do outro lado como? De mãos vazias, que deve ser um dos piores tipos de morte que se pode ter. Quando a gente confronta que o tempo acabou e olha para trás e vê que a gente desperdiçou enquanto ainda tinha e não fizemos muita coisa. Não chegamos a realizar nada dos nossos sonhos, nada dos nossos propósitos, nada dos nossos ideais. Cuidado com isso. Isso é muito importante. Precisamos estar atentos para que a nossa vida não seja jogada fora.
E ele vai continuar falando: use o seu tempo, então, para avançar na sua iluminação, ou ele irá embora e nunca mais estará em seu poder novamente. Use o seu tempo para aquilo que te corresponde, ou seja, ele chama de uma maneira muito bonita, sua iluminação. Luz aí significando sabedoria, consciência desperta, valores humanos, tudo isso é simbolizado por luz. Ou seja, use o seu tempo de tal maneira que cada dia tenha um pouco mais de luz do que o anterior. Cada ano um pouco mais de luz do que o anterior. Quando eu olho no dia 1º de janeiro as fotos do 1º de janeiro passado, eu olho e digo, puxa, as roupas são mais ou menos parecidas, mas eu já não sou mais aquele ser humano. Não me sinto mais aquele ser humano. Eu ultrapassei muitas barreiras. Hoje eu sou mais. Hoje eu sou uma pessoa melhor preparada para a vida. Significa que você teve um bom ano. Você não teve um bom ano porque você se divertiu, você passeou. Você pode ter muito lazer no ano. Mas um bom ano você não pode ter deixado de crescer, porque é o fundamental. Você não vai chegar diante da morte nos últimos momentos e dizer, minha vida valeu porque naquele dia eu estava na piscina. Não, foi bom enquanto você estava, mas não é suficiente para justificar uma vida. A vida vem para nos dar oportunidade de crescimento, de iluminação, de lançar cada vez mais luz sobre os nossos passos, de lançar cada vez mais luz sobre o mundo. E se não estamos fazendo isso, estamos desperdiçando o nosso tempo. Os gregos, eles costumavam dizer uma coisa muito interessante, eles tinham uma sequência de deuses, que eram os maiores, que eram os reis entre os deuses. Então, primeiro eles têm Uranus, que é um universo de possibilidades, depois o caos, depois nasce Cronos e, por fim, Zeus. Zeus, que é o senhor do Olimpo, aquele que vive lá no alto, num tempo que é a eternidade. E Cronos, que vem antes, é o tempo. Se você atravessa bem Cronos, você chega ao Monte Olimpo, que é a eternidade. Agora, acontece, vocês acham que a gente está vivendo em Cronos, que a gente está vivendo no tempo? A maioria das pessoas acha, quando eu pergunto, e você acha que você está vivendo em que período? Ah, eu estou em Cronos, estou no tempo. Não. A maioria de nós está lá no caos primordial. Sabe por quê? Porque tempo significa deslocamentos em direção ao ideal humano. Se você hoje encontra um amigo e faz mais ou menos uma lista de atributos dele, tanto qualidades quanto defeitos, faz essa listinha. Aí passa 10 anos sem ver essa pessoa. Daqui a 10 anos você encontra novamente. Aí conversa, convive um pouco com ele, você percebe que ele tem exatamente as mesmas virtudes e os mesmos defeitos de 10 anos atrás. Só o corpo físico mudou, nada mais. Existiu tempo para essa pessoa? Com certeza não, essa pessoa está no caos primordial. Porque tempo se mede por deslocamentos em direção ao Olimpo, deslocamentos em relação à condição humana plena, elevada como o Olimpo. Se nós não crescemos, não existiu tempo. É tempo falso, tempo de relógio. Na verdade, estamos no caos primordial. O tempo humano se mede pelo crescimento humano. Considere sempre isso. Isso é uma noção de tempo muito apropriada. Continuando, uma frase agora de Sêneca. Ele vai dizer o seguinte: a vida é muito curta e ansiosa para aqueles que esquecem o passado, negligenciam o presente e temem o futuro. Vocês podem dizer, mas não foi você que falou que era para esquecer o passado? Sim. O preço que você pagou pelas experiências você deve esquecer, mas o que você aprendeu com as experiências, não. Isso se converte em sementes que te permitem não ter que passar pelas mesmas experiências de novo. Se convertem em aprendizado, em maturidade. Imagine você uma situação. Você está andando pela rua e você está usando um sapato especial que você acabou de comprar, gosta dele, e tem um buraco na calçada, você não vê, mete o pé no buraco, torce o pé, quebra o salto do seu sapato. E você tem dois momentos, duas memórias possíveis dessa situação. Duas memórias. A primeira memória, que vai lembrar da sua irritação, que vai lembrar de quanto custou aquele sapato que você estragou, que vai lembrar da raiva que você ficou do prefeito da cidade porque não consertou aquela calçada. Todas essas coisinhas fazem parte de uma memória muito passageira. Se eu te perguntar daqui a 10 anos qual era o sapato que você estava usando, você não vai lembrar mais. Isso não tem nenhum significado, nenhuma transcendência. É uma memória que está feita para se perder mesmo. Ela não tem significado. Agora, se eu paro em cima dessa situação e reflito, por que foi que isso aconteceu? Porque eu estava extremamente distraído.
porque buracos sempre haverá em algum lugar no mundo. Mas por que eu caio neles? Porque eu ando absolutamente disperso, desatento. E aí você reflete e aprende com essa experiência. Desatenção gera problemas. Desatenção, dispersão gera perigo. Portanto, eu vou evitar de andar pela vida disperso, desatento. O que você fez? Você extraiu o melhor dessa experiência. Virou sementes para o futuro. É isso que você tem que guardar. O dia que você torceu o pé, esquece disso. Qual era o sapato? Esquece disso. Mas a essência do aprendizado de tudo que você viveu tem que estar contigo. Isso constitui a memória válida, a experiência válida vivida. Só essas coisas, prestem atenção, só essas coisas poderemos levar para além da morte, para aqueles que acreditam que há alguma coisa além da morte, evidentemente. Segundo se diz, só essas coisas será o que a gente levará. Sabe por quê? Porque esse é o único elemento que vale a pena na vida, o que nos fez crescer. As circunstâncias são muito passageiras, muito pouco importantes para serem gravadas pelo futuro. Então, o que nós temos que ter, como diz Sêneca, não esquecer o essencial do passado, não negligenciar o presente, estar pleno dentro dele, olhando todos os detalhes. Uma vez aconteceu algo com alguns alunos meus que eu achei muito interessante. Cheguei para eles e perguntei: há quanto tempo vocês trabalham no mesmo local? Aí um me disse, 15 anos, o outro 10, o outro 20. Aí eu perguntei para eles, descreva para mim como é o teto do seu trabalho. Você acredita que aquelas pessoas que tinham vivido 10, 15, 20 anos não souberam, nenhuma delas, me dizer como era o teto do trabalho delas? Por quê? Porque não olham as coisas à sua volta. Elas cortam só um fragmento da vida e olham só para aquele fragmento, que é o que lhes interessa, e ficam cegos para todo o resto. Nós andamos assim fragmentando a realidade, olhando só coisinhas pequenas, que são iluminadas pelo nosso interesse, e abandonamos todo o resto. Ou seja, não estamos atentos ao presente, não estamos recebendo tudo aquilo que o presente nos dá. Não estamos nos apoderando de todas as possibilidades que o momento presente nos dá. Estamos focados em interesses, às vezes mesquinhos, pequenos. Extraímos do momento presente só aquilo que nos interessa nesse presente momento. Mais nada. Em relação ao futuro, tememos o futuro. Por que tememos? Não só porque no futuro virá a morte um dia, isso é uma possibilidade também, mas tememos o futuro, sobretudo, por uma questão. Nós temos aí subconscientemente um complexo de culpa, que sabemos que não estamos fazendo por onde ter um futuro muito bom. Se eu estivesse fazendo o meu melhor a cada dia, eu não temeria o futuro, porque eu sei que boas sementes vão dar boas árvores, é lógico, é causa e efeito. Causa e efeito é uma das leis do universo. Agora, se eu no momento não estou gerando causas muito boas, eu temo os efeitos que virão no futuro. Porque, olha, eu estou levando a vida de uma maneira estou desperdiçando meu tempo, estou jogando o tempo fora, estou jogando os meus potenciais fora. Então eu temo o futuro. O que ele vai me trazer? Coelhos não saem de cartolas. Ele vai me trazer as consequências disso que estou fazendo agora. Então eu tenho um certo sentimento de culpa e isso me amedronta. Vocês já viram, isso aconteceu conosco na passagem do ano 2000, mas já aconteceu muitas vezes na história, em passagem de séculos, passagem de milênio, do primeiro milênio para o segundo. Toda vez que vem uma data crucial dessas, vai passar de 1999 para 2000, para 2001. Sempre tem um ou muitos engraçadinhos que dizem que o mundo vai acabar. E é interessante porque isso acontece sempre ao longo da história. Há histórias contando isso nas passagens dos séculos. Sempre acontece, todo mundo fica apavorado. Sabe por quê? Todo mundo se sente culpado por alguma coisa e acha que esse fim do mundo vai ser um castigo. Como ele está cheio de culpas, ele acha que isso vai ser um castigo. Uma pessoa que estivesse plenamente satisfeita com a maneira como ela vive a sua vida não temeria castigos, porque ela não os merece, ela não gerou a causa para esses castigos. Portanto, eles não vêm, vão vir experiências duras que eu tenho condições de ultrapassar, ou experiências brandas que eu também tenho, mas castigos não existem. Não estou gerando causas para isso, portanto, não existe castigo na minha vida. Tá? Portanto, muito do nosso medo do futuro vem pela nossa péssima administração do presente. É importante estarmos atentos a isso. Continuando, vem agora uma frase também de Sêneca,
que ele diz o seguinte: este é o nosso grande erro, pensar que nos angustiamos pela morte que virá. A maior parte da morte já veio, já se foi. O tempo que passou pertence à morte. Então imagine que você esteja fazendo, sei lá, 50 anos de idade. Imagine que existe uma expectativa de vida de 90 anos. Mais da metade da sua vida já pertence à morte, já foi. Quando você gasta mais da metade do seu dinheiro, ele ainda é seu? Não, não é mais. Você gastou, não te pertence mais. Você não pode dispor dele. Quando você gasta mais da metade de uma outra energia, que é o tempo, também ele não te pertence mais. Ele foi para a morte, ele já morreu. Portanto, não é a morte que virá no futuro, é a morte que já está chegando. À medida que cada dia chega, ele é um dia a mais, mas é também um dia a menos. Portanto, não há por que ter esse medo que a morte virá. Nós convivemos com ela diariamente e deveríamos ter esse senso de responsabilidade, de dar o nosso melhor e viver como se cada dia fosse o nosso último dia a cada novo amanhecer. Porque cada dia é um dia a mais, mas é também um dia a menos. E cada vez mais a nossa vida vai ficando para trás, ou seja, muito dela já foi engolida pela morte e virá ainda muito mais. Cada dia que nasce, daqui a pouco estará para trás, engolido pela morte. Portanto, se você tem que temer, a coisa que você mais tem que temer é jogar o dia de hoje fora, porque ele vai ser engolido sem que você tenha tirado nenhum proveito dele. E vão passando os dias, você não tira nenhum proveito dele. Fica imaginando, às vezes, uma pessoa que é mais madura lembrar: bom, eu tive, sei lá, 10, 15 anos de juventude, o que eu fiz com a minha juventude? Todos os dias, aquele monte de dias, um depois do outro, o que eu fiz? Às vezes você pensa: poxa, eu tinha tanta energia na juventude, dava para fazer tanta coisa, e foram vários dias, um depois do outro, 365 dias a cada ano. O que eu fiz com esses dias? Você não lembra de quase nada, porque provavelmente não fez quase nada digno de nota. Portanto, a morte está muito mais para trás de nós, naquilo que já passou, do que para frente. Se a gente pensa dessa maneira, não é para apavorar, não é para amedrontar. A gente começa a trabalhar para dar mais valor ao nosso dia de hoje, sabendo que depois que ele se perde, acabou. Ele cai nas mandíbulas da morte, já não é mais nosso. Passando adiante, existe outra frase de Sêneca, que diz o seguinte: as pessoas são frugais na guarda de seus bens pessoais, mas assim que se trata de desperdiçar tempo, eles perdem aquilo em que é justamente certo ser mesquinho. Ou seja, nas suas coisas pessoais, os seus bens pessoais, o seu dinheiro, nossa, eu sou super econômico. Não que alguém toque nos meus bens, que alguém toque na minha carteira, que vem uma briga feia. Isso é meu. E eu economizo e às vezes sou rabugento e às vezes sou avaro. Não, eu tenho que economizar, isso é meu, ninguém toca. Às vezes sou tremendamente egoísta com as minhas coisas. Você cuida de um tipo de energia, que é a energia financeira. O outro tipo de energia, que é a energia vida, que é o tempo, você não cuida, você desperdiça o tempo todo. É como se você esbanjasse os seus bens pessoais, porque o tempo vale muito mais do que qualquer objeto que você tenha, ou do que uma carteira ou uma conta bancária poupuda de dinheiro. Basta você perguntar para uma pessoa a quem falta pouco tempo, sei lá, falta 10 dias para o fim da sua vida, se ela gostaria de uma carteira poupuda ou se ela gostaria de mais um ano. E você vai ver que o tempo vale muito mais do que qualquer coisa que você possua. E você o desperdiça, você o joga fora. Nesse campo, valeria a pena você ser um pouco mais controlado, muito mais avaro em jogar o seu tempo fora, em passá-lo adiante sem aproveitar em nada, porque esse é o maior valor da nossa vida, essa é a nossa vida. Então, quando você se considera econômico quanto aos seus bens financeiros, veja se você é econômico quanto aos seus bens de vitalidade, quanto ao seu tempo, que é a sua maior riqueza. Veja se você usa o mesmo critério, ou se você está desperdiçando um recurso que vale muito mais do que qualquer dinheiro do mundo. Preste atenção, porque nesse mundo, nesse campo, vale muito a pena economizar, trabalhar da melhor maneira possível, colocando atenção em cada minuto, não desperdiçando nada, vivendo da melhor maneira possível, colocando todos os nossos potenciais em cada minuto. Não desperdice vida.
é a maior grandeza de que dispomos. Bom, continuando agora uma frase de Marco Aurélio, imperador romano. E ele diz o seguinte: não é a morte que um homem deve temer, mas ele deve temer nunca começar a viver. Que frase interessante, né? Não é a morte que a gente deve temer. A gente deve temer que a gente não começou a viver até agora. Viver, se você considera crescer como ser humano, se você considera aportar alguma coisa boa para o outro, aportar alguma coisa boa para o mundo, que é a definição de vida humana por excelência, tornar-se um pouco melhor como ser humano, ter um pouquinho mais de valores, virtudes, sabedoria, você não está fazendo nada desse tipo, você não começou a viver. Então, o problema não é a morte, o problema é a vida que você não está sabendo lidar com ela. É um desperdício terrível. O problema é você não saber viver. Porque se você sabe viver, saber morrer é uma consequência natural. Uma pessoa que levou a sua vida da melhor maneira possível encara a morte de uma maneira muito serena. Aquilo que me foi dado eu empreguei da melhor maneira possível. Portanto, estou em paz, com céus e terra, em paz com a minha própria consciência. O que me foi dado, eu administrei da melhor maneira que os meus potenciais permitiram. Ou seja, uma vida bem aproveitada com certeza vai gerar a melhor morte possível. Uma vida desperdiçada gera uma morte tremendamente angustiosa, porque já não dá mais tempo e você não usou a sua vida para nada de realmente válido, nada que tenha feito diferença nesse momento. Você não vai ver uma pessoa tendo minutos de vida pensando em quantos zeros tem a cifra que ele deixou na conta bancária ou quanto de riqueza ele tem dentro da sua casa. Ele vai pensar o quanto ele fez bem aos outros, ao mundo e a si mesmo. E se não fez, já não dá mais. Então, o problema que devemos temer não é que vamos morrer um dia, mas que não tenhamos começado a viver ainda no momento em que estamos. Prestem atenção a essa frase, que é muito bonita, muito forte e muito válida. E por fim, mais uma frase de Marco Aurélio, onde ele vai dizer o seguinte: não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deveria ser. Seja agora. Entenda? Não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deveria ser. Não fica, porque um bom homem tem que ser justo, tem que ser fraterno, tem que ser uma pessoa generosa, tem que ser uma pessoa que tenha compaixão. Tá certo, ele tem que ser tudo isso, mas ao invés de você ficar fazendo listinhas, seja essas coisas. Quando você pensa o homem deve ser bondoso, comece agora a colocar a ideia do bem como referência na sua vida. Procure oportunidades de fazer o bem. Quando você pensa um bom homem deve ser justo, comece agora, em cada passo que você dá, a usar a justiça da melhor maneira possível, o equilíbrio, a justiça, tratando cada coisa como lhe corresponde. Se você acredita que um bom homem tem que ser harmonioso com as pessoas, comece agora a travar uma convivência harmoniosa com quem está à sua volta, nesse momento, dentro da sua casa ou na rua. Tudo aquilo que você acha que um bom homem deve ser, não fique fazendo listinhas. Comece a viver assim que você reconhece como necessário. Porque senão ficamos teóricos da vida e não realmente seres que vivem. Lembro mais uma vez aquela frase bíblica: pelas vossas obras vos conhecerei, e não pelas vossas listinhas vos conhecerei. Um homem bom deveria ser tudo isso. E eu sou o quê? Não sou nada. Eu sou um intelectual que acumula informações, mas que não vivo. Se eu quero saber se você realmente sabe alguma coisa, eu vou pedir, movimente-se pela vida, para ver como é que você lida com as coisas, como você supera as dificuldades. Age para que eu te veja. Não vou dizer para você despejar em mim todas as coisas que você decorou, porque isso não faz diferença nenhuma, isso um computador faz. Age para que eu te veja, vive para que eu te veja, porque é pelo teu deslocamento para a vida fora que eu sei o que você sabe. Porque senão você não sabe nada, você é um acumulador de mera informação, sem nada de vida. Isso não vale nada do ponto de vista do aperfeiçoamento humano, não soma coisa nenhuma. Quais dessas coisas que eu sei falar a respeito, eu correspondo na minha vida a elas? Quais dessas coisas que eu sei tanto descrever, a minha vida as leva em consideração na hora de agir? Se nenhuma, você não sabe nada. Ou seja, pelos vossos atos, pelo seu deslocamento na vida, eu vou ver quem você é. Se eu sou uma pessoa que fala sobre o medo, conheço tudo que já se disse sobre o medo, mas quando vem algum animalzinho, eu entro em pânico, algum inseto e pulo em cima da cadeira,
Pode ser que eu não entenda tanto assim do medo. É bom levar isso em consideração. Pode ser que isso não esteja muito prático para mim. Saber lidar com o medo quando ele surge, ou pelo menos tentar fazê-lo cada vez mais, é próprio de alguém que realmente está querendo aprender sobre o medo. Se não, quer simplesmente acumular informações. É muito importante uma frase de uma grande pensadora do século XIX que dizia: honrai as verdades com a prática. Isso é muito verdadeiro e tem que ser considerado. Ou seja, hoje ficamos por aqui. Eu sei que espero que vocês estejam gostando de tudo que a gente está discutindo. Eu sei que o estoicismo não passa por ninguém sem que a gente aprenda alguma coisa dele. Eu espero que isso esteja sendo válido e útil para vocês. Na nossa próxima aula, discutiremos as últimas máximas desse nosso mini curso. Até lá!